Olá, pessoal, tudo bem com vocês, né? Nós ficamos um pouquinho afastados, né? Mais ou menos uns 3 anos, né? Por conta que eu e o João estavam concluindo, né? As faculdades, né? E então a gente resolveu dar um tempo, né? E para vocês que são inscritos aqui no canal, que deem o like, curtam, compartilham e E deixa o comentário. deixem um comentário no nosso canal, E né? E que a gente. não, gente, a gente não brigou, tá? Tinha muita gente que brigou sobre isso. A gente é super amigo. E assim, Yara é meu anjo da guarda. Tá ali pra me ajudar, me apoiar. E, gente, a gente vai aqui hoje gravar um vídeo super mega especial, meu filho. É um dos vídeos mais importantes do canal. Você concorda comigo, minha? Sim, sim, é um vídeo bem importante porque a gente vai falar de como é que está sendo o encerramento de ciclos, né? Porque, O como meu, todo mundo está o meu sabendo, no caso, né? Porque você, né, já terminou sua jornada. Eu tô que ela tá sendo assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, mesmo que um momento difícil. Agora eu vou passar a palavra para ela, depois eu vou resumir aqui a minha jornada nessa reta final. bom, para quem é novo aqui no canal, né, e não está lembrado, eu fazia nutrição e o João faz sistemas de informação. Ao longo do nosso projeto, né, que foi mais ou menos uns 2 anos, né, que foi durante a pandemia, que a gente estava bem ativo, a gente sempre trazia bastante conteúdos relacionados às duas áreas. Claro que as áreas elas eram um pouco opostas, né? Mas a gente conseguia trazer os professores, trazer as pessoas que, né, a gente gostava para falar um pouquinho, né, das áreas, né? E aí aqui temos 11 vídeos, né, que a gente postou, ou 11 episódios que a gente postou, né, e tudo com os professores, com pessoas que a gente gostava e queria que tivesse junto com a gente. Como vocês sabiam, né, eu estava fazendo nutrição, né, e no ano de 2022, né, eu iniciei uma nova etapa, né, porque anteriormente eu só fazia as disciplinas, né, e tal, essas coisas assim, e eu era acompanhada pelo monitor Gustavo, que já esteve aqui com vocês, né, anteriormente, né, em 2 episódios, um falando sobre a Liga Acadêmica Latem, né, junto com o Emerson, e depois, posteriormente, falando da nossa relação como monitor e monitorada, né, que ele foi meu monitor durante quase toda a faculdade, né, então, assim, ele foi uma pessoa importante durante esse período. E assim, quando eu entrei na UFAC, né, que foi no ano de 2020, 2016, né, foi uma grande surpresa, né, porque, como vocês sabem, né, eu estudei em escola pública, né, e tudo. Eu fiz a primeira vez o Enem, né, como treineira, não fui muito bem, né, e aí no ano seguinte eu já fiz, né, para valer, e aí eu fiz o Enem sem nenhuma intenção, né, assim, de passar mesmo, né. E aí, quando eu estava fazendo o pré-ENEM, já no ano seguinte, né, que eu já queria mesmo fazer o pré-ENEM para me preparar, né, certinho, né, e tudo, eu recebi a grata surpresa, né, através de uma colega lá do pré-ENEM, que eu tinha passado para nutrição, né? Ela me perguntou assim: como é que é o teu nome? Eu digo: Yara. Ah, você passou aqui em terceiro lugar para. Ou em sexto lugar para nutrição. Aí eu, nossa, foi muito surpreendente, né? Porque eu fazia o pré-ENEM lá no Vencedor, né? Que é um pré-ENEM relativamente, o valor era bem acessível na época, né? E então, tipo, eu tinha vários professores bem bacana, né, que me apoiavam e tudo. E aí eu tive a oportunidade de contar para eles que eu tinha passado, né, e tudo. E aí, em outubro de 2016, né, dia 31 de outubro, eu iniciei, né, essa jornada no curso. E assim, o meu início, né, foi um pouco conturbado, né? Como todo mundo, né, inicia um curso, a gente imagina, né, a gente querer fazer uma outra área. A gente não, eu não me imaginava fazer um curso da área da saúde, né? Não tenho nada contra, né, as pessoas que gostam de medicina, enfermagem, essas coisas assim, mas eu não me identificava, né? Quando eu pensei em fazer uma faculdade, eu queria jornalismo, né? Como eu já falei aqui anteriormente para vocês.
Então, eu tinha em mente que eu queria fazer Só jornalismo. uma detalhe, amiga, desculpa te interromper, mas já te interrompendo. A gente queria fazer jornalismo, né? Pois é. Engraçado é isso, que a gente queria. Pois é. E aí, como durante toda a minha jornada na escola eu tive algumas dificuldades e tudo, né, por conta da baixa visão, então eu tive que mudar de ideia, né, fazer um curso que não fosse à noite, né, por conta da distância da minha casa, né, e tudo. Então aí eu resolvi, não vou fazer mais. E aí quando eu recebi o resultado, né, que eu tinha passado para nutrição, eu digo, não, esse é o momento de eu fazer e pronto. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Eu chegando na UFAC, sem saber nada, não sabia, né? Nada, nada, nada. Eu já tinha ido na época quando a minha irmã entrou em 2011, então de 2011 para 2016 foram uma longa jornada, porque a UFAC mudou, né? Na época quando eu entrei já tinha mudado de reitor, né? No caso já era o Se eu não me engano, era O Minoro menores. Quintara. E aí ele deu uma boa reformada na instituição, né? E tudo deixou. Para essa BPC, né, que foi em 2014, então o FAC sofreu uma gigante reforma para aquele evento, então o FAC é o universo ali, é o Isso. mundo. E assim, o meu curso, né, ele é quase lá no finalzinho, né? Tipo assim, ele não é lá no início da UFAC, ele é mais longe, mas mesmo assim, desde quando eu entrei, eu gostei muito lá da estrutura do curso, né? E tudo do prédio, era bem bacana, né? Porque a gente tem, né, a parte das salas e tem um prédio que é para coordenação, sala ambiente, sala dos Que professores. o curso dela fica, vamos bem dizer, na metade da FAC, próximo ao restaurante universitário. Isso. Para quem quer saber. Isso. E aí, então, tipo, lá é uma coisa, né? Inclusive, o próprio, né, a estrutura do curso, né? Assim, o local deu uma mudada, né? E tudo, teve reforma, né? E tudo. Então, tipo, na época que eu entrei, né, já era um curso assim. A gente tinha, assim, a gente estudava no período da manhã, no bloco de baixo, né? Porque o meu bloco era um bloco multidisciplinar. O que seria bloco multidisciplinar? Seria um bloco que teria vários cursos, não seria somente da nutrição. Então, lá tem pedagogia, tem tem alguns cursos, né, incluídos, né, junto com o nosso. Então, quando eu entrei, era assim, a gente estudava de manhã as disciplinas embaixo e à tarde outras. E aí a gente ficou isso durante um bom tempo. E aí quando, né, a gente passou tudo dos períodos, né, porque quando a gente entra no curso, a gente já inicia em uma sala, né, e aí a gente fica naquela sala, né, que a gente fica com uma turma só, né. E aí a minha sala que eu iniciei era a sala 2. E aí quando a gente foi passando de períodos, que aí a gente foi, que mudou As, de sala. as salas vão mudando de acordo com os períodos. A gente inicia a turma inteira em uma sala, quando vai passando o Os períodos. período, vai mudando a sala. Eu Isso. vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando eu for falar sobre o meu curso, que vocês vão entender a novela que é também. E assim, quando eu iniciei, né, que eu iniciei com a turma 8, né, que era a turma que eu entrei de origem na faculdade, né, e aí lá tinha mais ou menos uns 50 alunos, né, e aí eu comecei o período, né, e tudo, era novidade, eu não conhecia nada, né, quando eu falava de nutrição, como, né, sabemos, é uma área enorme, então eu já imaginava que a gente já iria começar vendo coisas relacionadas com nutrição. Mas não é dessa forma, né? A gente tem todo um processo, né, de chegar até assim a gente saber, a gente ir conhecendo a parte específica do curso. A gente começa com as matérias básicas, né, que é aquela que a gente viu lá no ensino médio, né, e tudo a gente começa a relembrar, biologia, estatística, né, e todas essas coisas assim. O que a gente tem mais ou menos parecido com nutrição é quando a gente vê a introdução à alimentação, que a gente vê um pouquinho sobre a história da alimentação, né, no Brasil, no mundo, né, de como é que iniciou, e saúde, introdução à saúde coletiva, né, que é uma disciplina que a gente tem introdução ali, e quando a gente chega lá no sétimo período, a gente já tem a disciplina de saúde coletiva. Então, os períodos é dividido dessa forma, né? E aí, como eu falei, eu iniciei com uma turma. E aí,
no segundo período, né, que no nosso curso são 9 disciplinas, é bastante, porque já começa com. A gente já tem 8 matérias normais e a gente já tem uma primeira optativa, que no meu caso era gastronomia. E aí, como eu me interessei com a matéria, digo, ai, que legal, gastronomia e tudo, aí eu resolvi fazer. Só que no meio do caminho, né, como eu não era acompanhada, né, por ninguém nesse período, né, não tinha ajuda de monitor, né, essas coisas assim, e o Nai não estava me acompanhando Não tinha ainda. auxílio, né, amiga? Porque quando a gente chega na UFAC, quem não sabe os caminhos direito fica meio perdido, porque até para você chegar no NAI é difícil. Isso. E aí, assim, o que aconteceu foi que tinha um rapaz, que o nome dele era André Luiz, né? E aí ele passou de artes cênicas para nutrição, né? Ele fez essa troca. E aí, bem estranho. Bem, Nada a ver. muito. E aí, quando ele chegou, ele logo se apresentou para mim, dizendo que ele ia ser o meu monitor na época. E aí eu levei muito susto, porque eu não tinha conhecido o Nai, não sabia nada. Imagina a sua cara. Imagina a sua cara, meu amigo. Porque eu, eu já conhecia, porque como eu trabalho, como eu já tinha trabalhado com a Antônia no ensino médio, então para mim aquilo ali já era, já conhecia o caminho. Tanto é que eu cheguei e fui no Nurca, fui no Lai, já falei, já fui recebido pela Antônia, então. Porque, para falar a verdade, é assim, né? Eu tô antecipando as coisas. Vamos voltar um pouquinho, tá? Quando a gente chega na UFAC, né, a gente entrega toda a documentação, como o João falou, no NURCA, né? A gente entrega tudo que a gente tem lá do ensino médio, a gente entrega tudo lá no NURCA, né, para uma pessoa lá responsável. A gente só vai ser encaminhado para o NAI quando eu envia os documentos lá para o NAI, especificando que o aluno precisa de auxílio, nananana. Aí, como eu falei, né, quando eu entrei na turma, logo no primeiro dia tinha esse rapaz que eu falei, que ele resolveu me acompanhar. Só que como eu não sabia como é que seria, né, e tudo, eu acabei aceitando a ajuda dele, porque eu não sabia, né, das coisas, né, eu não sabia o local, não sabia como é que ia pro RU, essas coisas E, assim. Então, eu acabei aceitando. minha amiga, só um detalhe. Para você que encaminhar a documentação plural, você tem que passar pela perícia médica, que é Isso. o NURCA que agenda lá direitinho. Eu vou, Inclusive, eu vou contar uma história engraçada aqui para vocês. Já te interromper, a gente pode ir assim, intercalando. Eu estava tão ansioso quando eu descobri que eu passei em primeiro lugar no meu curso, que eu fui um dia antes. Mas foi bom, que eu já conversei com o pessoal do NURC. Eles já agendaram a minha consulta para outro dia. E quem fez a minha avaliação médica foi a minha pediatra. Então, ela já me conhecia, então foi bem mais fácil. é porque assim, para mim, né, porque eu, eu acho que eu vou começar de novo, né? Quando eu passei, né, para nutrição na UFAC, foi todo um processo, né? Porque assim, aconteceram muitas coisas com a minha família, né? E uma delas foi que na época, em agosto de 2016, a minha mãe descobriu que tinha diagnóstico de câncer. E foi um baque, né? Porque ninguém sabia e tal, como é que seria, né? E tudo. E aí, nisso, ficou muito assim. Quando eu descobri que eu tinha passado para nutrição, eu tinha perdido o período de matrícula, né? Que tem, né? E aí eu tive que entrar com processo, né? E tudo para justificar, né? E tudo para eu conseguir a minha matrícula. E aí, como o João falou, a gente passa pela perícia. Só que no meu caso foi muito rápido, assim, porque estava tudo atrasado, né? Entrou com processo, e aí eles analisaram, e aí eu fui para a perícia, e eu tive muita sorte que era uma perita muito boa, e aí quando ela viu os laudos da minha mãe, ela falou assim, não, isso aqui é mais do que uma justificativa plausível, isso aqui não tem acordo. Ela vai conseguir Não, sim fazer a matrícula, e ela vai iniciar no curso sim. E aí ela já aprovou e pronto. o pessoal do setor médico da UFAC é super ágil, super rápido. Eu sei disso porque o pessoal olhou pra minha cara, pegou logo na minha mão, botou em cima da mesa
Ele está aqui. Pode, pode, pode acessar o portal do aluno e fazer sua matrícula nas disciplinas. É assim. Não, e aí, tipo assim, quando eu, como falei, né, o processo todo de matrícula, de tudo, foi a minha irmã que fazia na época. E aí eu cheguei lá e tudo, e aí a minha matrícula tinha sido feita, mas houve alguns ajustes, né? Mas mesmo assim ainda consegui chegar na sala. E aí, então, tipo assim, no primeiro dia foi estranho, porque eu não era acostumada a estar numa instituição, passar o dia todo num lugar, né, integral, Não, né? primeiro dia é estranho, né, amiga? É sempre pesado. É um curso integral como é o nosso, como o meu também é. Assim como o seu é super estranho você passar o dia inteiro na UFAC. Eu fico imaginando a sua situação com sua mãe doente. Você assim como eu, a gente mora a muitos quilômetros de distância da UFAC, pode completar. Pois é, como o João estava falando, a gente mora distante e eu, assim, eu é, não tenho transporte como o João tem, né? De tipo, disponibilidade dos pais de ter que poder deixar ele buscar na UFAC. Então, eu dependia exclusivamente do ônibus. E assim, como a gente sabe, né? Como a UFAC é muito distante, então eu tinha que ir para a UFAC muito cedo. E assim, eu sempre fui uma das alunas muito, assim, nessa parte de horário, eu fui bem aplicada, né? Então, tipo assim, eu praticamente vivia dentro da UFAC, né? Todos os períodos que eu fiquei todo o tempo. Eu só comecei a parar de ficar indo o dia todo quando já estava já na metade do curso. E é assim, o, o meu curso ele não era um curso fácil, né? Era um curso bem difícil. Depois que, quando eu passei, como eu falei, né, anteriormente, no segundo período era muito assustador porque era muita matéria e eram matérias que tinham os nomes parecidos, que era anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, tudo que era bem parecido, né? E assim, eu tive muita dificuldade, né? E aí, por conta dessa dificuldade que eu tive, eu acabei ficando em quatro e passando em quatro, né? E aí, nisso, eu já conversei lá com o pessoal do NAI, fui lá e falei, ó, eu necessito muito de um monitor, porque Pediu ajuda, né? pedir ajuda, né? Então aí eles foram analisar, né, tudo com o meu perfil, né, e tudo. E aí logo já apareceu. E assim, para resumir essa questão de monitor, eu tive três monitores. Mas nenhum dos três tinha um perfil de monitor assim adequado como era para ser, né, na questão de auxiliar de verdade. Então, assim, eu passei pelas três experiências, mas acabei que ficando sozinha. E aí, quando eu percebi, né, que não ia dar certo com relação até ao auxílio do monitor, eu fui lá pedir desligamento do Do nada. NAI. E aí eu passei mais 2 semestres tentando sozinha. Só que nisso, né, deu errado. E aí eu voltei, conversei com a Antônia e eu falei, ó, eu quero um monitor e tal, precisando muito. E aí eles analisaram o meu perfil. E aí foi nesse meio tempo, né, que os meninos que eu falei anteriormente tinham entrado na faculdade. Que eles entraram um ano depois, né, em 2017. Então aí eles me conheciam de vista, né? E aí eles viram lá que eu estava precisando muito, porque eu ia sempre nas salas, né, junto com a Antônia, e falava, ó, eu preciso de monitor e É tal. porque, para quem não sabe, né, amiga? Quando o NAI abre o edital de monitoria e de tutoria, o aluno, geralmente criança assim, passa de sala em sala. Nossa senhora, quantas vezes eu não fiz isso? Passei nos 8 períodos do meu curso. Mas isso No meu caso, não foi possível passar em todas as turmas, porque era períodos diferentes, né? Porque quando a gente entra nesse processo de solicitar monitor e a gente não tem em mente, né, quem vai ser, não tem ninguém para indicar, então a gente tem que ir nas turmas que é possível, né? é porque Auxílio. eles perguntam se você tem alguém para indicar, se você já fez a carta de recomendação do monitor voluntário. Sim. E eu não tinha, né, essa carta de recomendação, né, e tudo, não tinha essas coisas. E aí eu só fui descobrir que a pessoa em questão ia ser meu monitor no dia que a gente se apresentou. Eu não sabia. Eu conhecia o outro, né, que é o Emerson, eu conhecia de vista, mas o Gustavo não. Então a gente se conheceu no dia, né? Porque geralmente é assim.
Geralmente é assim, desse jeito que a Yara falou mesmo. Eu tive vários monitores que eu não vou citar nome, que o Antônio só me chamava dessa aqui na minha sala. Chegava na hora, apresentava. Tipo assim, uma vez eu conheci uma menina lá na Florestal que na hora assim, disseram assim, pega, ela vai ser tua monitora, tua tutora, tá aqui pra te ajudar. Não, e assim, por um bom tempo eu tive só monitor, né? Porque no meu caso diziam, né? Sempre falavam que o meu curso era integral, não era possível ter tutoria, né? Mas aí acabou que quando, né, a pessoa em questão iniciou os trabalhos, ele começou pela tutoria. E aí foi muito difícil, porque foi a tutoria das piores matérias da minha vida. Foi essas que eu reprovei. Que a gente passava muito tempo no NAI, a gente estudava bastante, bastante mesmo. E assim, eu tinha que intercalar, né? Tipo, eu tinha que juntar com os horários dele, né? Então, era muito complicado, foi muito difícil esse período que a gente passou. E aí, quando a gente foi avançando, né, o tempo, né, eu já estava mais madura, já estava mais segura, já sabia, né, a parte da autonomia, né, como a gente já falou anteriormente, né, em outro vídeo. Eu já conseguia fazer as coisas mais ou menos sozinha e ele acabava só me ajudando só na parte de, de corrigir o trabalho e enviar esse trabalho. Então, o que o NAI sempre pede é que o monitorado também tenha a autonomia de fazer sozinho, né? E que é o trabalho que eles fazem, né? Entre eles lá, eles fazem o trabalho de auxiliar e quando com o tempo eles vão dando alguns passos, né? Então a gente vai mudando ali, né? E a minha jornada foi toda assim. Quando chegou, né, no oitavo período, né, que pra gente é oitavo. No oitavo período, né, eu já estava já mais avançada, né? Foi antes da pandemia, tá? Foi antes da Não, calma aí. Passou todo o processo, aí veio pandemia, né, e tudo, e a gente parou. A gente fez toda a parte, eu fiz várias matérias online. Foi um período incrível para mim, porque eu consegui adiantar muitas Foi um matérias. período que a gente orientou várias vezes. Eu Isso. até hoje ainda me pergunto como é que a gente. Que eu tinha período na pandemia que eu fazia 8, 9 matérias para adiantar mesmo nessa reta final, só ficar com a quantidade que eu vou falar daqui a pouco. A Yara não sei quantos que ela fazia, mas a gente Bom, leva conta de tudo. bom, eu cheguei a fazer, em um período eu fiz 8, mas foi porque eram matérias assim bem tranquilas e eu conseguia fazer. Mas eu cheguei a fazer 5, 6, né? Porque como assim, foi todo um processo assim bem tranquilo, né? Na questão que eu conseguia adiantar, né? Tinha matérias que eu conseguia adiantar com a turma lá que eu me formei. E tinha outras que não, por conta que eram de períodos antes. E aí, dos períodos antes, eu tive que fazer com a outra turma, que vai formar agora, dia 21, que é até 10 vai formar. E aí, então, tipo, eu consegui adiantar bastante. Então, a pandemia, para mim, não foi um sofrimento, como muitas pessoas dizem. Para mim, foi uma experiência incrível, porque eu tive bastante suporte do monitor, dos professores, eles eram bem solícitos, assim, com relação a prazos, com relação a envio, né? Eles deixavam eu enviar tudinho Foi certinho. uma coisa que a pandemia, eu acho que ela fez, como dizer assim bem, amoleceu o coração dos professores, que Isso. foi, foi os professores também, como eles eram super solícitos, tanto que eu tenho contato de professor até hoje. Tem professor que convida a gente para tomar café até hoje comigo, professor, porque. Aliás, um abraço, Alezinho, Alexandre, meu grande mestre, assim, que vive perguntando, e cadê Yara? Cadê você do projeto para o porquê? O Alexandre adora a gente. Pois é. Continuando, né? Então, veio todo esse processo da pandemia, foram 2 anos. Foram uns 2 anos bem desafiadores, né? Porque eu tive que me conhecer como acadêmica, né? Como se portar e tudo. Mas, assim, eu tive bastante suporte, como eu falei, dos professores e do monitor, né? Que foi relativamente atencioso nesse sentido.
E assim, a gente fez todo um trabalho no início do ano, né? Como a gente não sabia o que a UFAC iria fazer, né? Porque a gente parou dia 17 de março. Então a gente ficou um longo período sem saber como é que seria as atividades, né? Como é que seria a questão das aulas online. Então o Gustavo, né, como era meu monitor, ele resolveu começar a estudar alguns conteúdos aleatórios que a gente chamava, para não deixar eu parada, né? Tudo incentivar, né? Tudo nesse meio período eu fazia resenhas, fazia resumos para ele dos conteúdos, né? E tudo, mas tudo pelo celular. E assim, quando a gente tinha que ver algum conteúdo, né? Antes da gente ter o Meet, essas coisas assim da tecnologia, ele me ligava quando meu celular prestava, né? Ele me ligava e a gente ficava estudando pelo celular. E era assim, a gente ficou um bom tempo. Quando foi em outubro, né? A gente já descobriu que a gente ia conseguir ter aula online, né? E tudo, e se matriculou nas matérias e fomos fazer. E Por- aí, Porque foi em outubro que o conselho se decidiu, né? Que sim, foi difícil para todo mundo. A UFAC também. Que se adaptar ao FAC mudou, né? O FAC teve que entrar no mundo digital por conta da pandemia, porque foi, nossa senhora, quantas vezes o professor me mandava mensagem para mim, chorando que sabia mexer com o PC, quantas vezes eu não tive que ajudar o professor a fazer acesso remoto e ela sabe disso, que quantas vezes eu não abri mão do meu final de semana para auxiliar professor. sim. Então, tipo assim, foi bem complexo, né? Como o João falou. Então, tipo, a gente fez todo um trabalho para quando fosse iniciar o ensino remoto, eu já estar preparada. E aí, assim, eu digo que foi muito bom essa experiência, porque eu já estava realmente bem familiarizada, né, com o ensino remoto. E como o João falou, os professores realmente não eram preparados para lidar com essa questão de fazer a gravação da aula ou fazer a aula propriamente no O computador. compartilhamento de tela. Isso, eu tive uma professora que ela era show de bola, né? Assim que ela era bem bacana. E ela tava com bastante dificuldade para fazer a transmissão e tudo, a gente ajudou muito ela, que é a professora Santiago. Grande abraço, te adoro e saudades. E assim, foi muito desafiador. E depois que passou nesse período da pandemia, né, e tudo, chegou o outro período mais, né, complexo, que seria a parte Mas, dos. amiga, vamos voltar um pouquinho na pandemia. Só para contar um pouquinho pro público pra quem tá em casa que a pandemia também fez bem pra gente, né? Sim, Que, sim, a pandemia foi aonde a gente se reencontrou, né? Retomou a amizade e montamos, né, o projeto que Tecnutri. do nada, do nada ela manda mensagem assim no grupo interno que a gente tinha, que aquele período a gente ainda podia falar no grupo. Hoje em dia a gente não pode mais. Quer dizer, eu não posso mais, né? Porque ela saiu do grupo, mas até hoje a gente se fala. Aí ela me mandou mensagem perguntando se eu sabia quando ia abrir o edital para bolsa, que é o ProPSD. Aí eu digo, eu conheço essa garota de algum lugar. Aí eu perguntei o nome dela, tá, tudo bem que ela me deixou no vácuo, aí foi perdoada. Aí eu passei pra ela tudo direitinho, ela se inscreveu, não lembro agora se deu certo aí. Deu certo. Um belo dia eu cheguei pra ela, como vamos abrir um Google Meet aí pra conversar, eu tenho uma ideia aqui, eu acho que tu tem o perfil ideal pra fazer. Aí a gente começou a fazer o Tecnutri de modo remoto ainda, porque a gente não tinha vacina, depois que a gente se vacinou, a gente veio aqui Sim, pro estúdio, aí acabou o período de pandemia, a gente sentou e disse, não, vamos dar uma pausa no projeto, vamos focar em se formar. E aí que a gente foi, cada um pro seu lado, mas nunca deixamos de nos apoiar, né, minha amiga? sim, sim, sim. Aí, como o João bem falou, a gente deu uma pausa. E aí, retomando, né, o assunto que eu estava falando,
Em 2022, a turma, né, que eu estava já inserida, né, depois que eu tinha, né, caído de turma, iniciou o processo de estágio, né? E nesse processo de estágio, como estava ainda no processo de pandemia, tinha toda uma logística, né, e tudo. Um protocolo, né, porque Isso, um protocolo. E aí a gente teve que tomar muitas vacinas, teve que se preparar. Inclusive eu tive que ter várias reuniões com a coordenação do curso, com o NAI, para saber como é que seria toda a logística de eu ir para os estágios, porque a princípio eu só ia ter o auxílio, né, do monitor em questão e somente. Só que depois surgiu uma proposta de abrir um edital para tutoria, que aí eu ia ter auxílio de ter essa tutoria e, e foi, né? Aí acabou que eu fui com duas pessoas, que aí eu fui com o Gustavo e com o André. O meu primeiro ciclo de estágio foi de saúde pública, né? Porque assim, no nosso curso a gente passa 4 anos estudando dentro da sala de aula, tudo relacionado com a nutrição, e no finalzinho da faculdade a gente tem 3 ciclos de estágio: saúde pública, clínica e UAM. Saúde pública a gente pode atuar ou em postos, né? Ou saúde na questão da alimentação escolar, que é onde eu estava atuando, que era um centro de colaborador, que é o Secane, que foi montado, né, que foi desenvolvido o projeto há um ano atrás. E aí clínica, que aí pode ser em hospital, em UBS, nessas coisas assim. E a UAN, que é numa cozinha, né? Só que a gente não atua ali, a gente não faz comida, não, a gente só cuida da supervisão. Então, eu no primeiro ciclo de estágio fui para a saúde pública, junto com os dois, né, junto com o Gustavo e o André. E lá a gente tinha duas preceptoras, que era a Andressa e a Jéssica. Inclusive, quero mandar um beijo para elas, dizer que foi uma grande experiência, né? É claro que quando a gente inicia um estágio, a gente pensa em um monte de coisa, apesar de eu estar muito nervosa naquele primeiro dia. Mas, assim, foi uma experiência incrível. A gente passou 45 dias lá dentro, conhecendo os cardápios dos municípios, de tudo. Foi uma grande experiência, né? E, assim, a gente passou por vários desafios, né? Porque a outra estagiária tinha deixado muito trabalho para a gente, né? E a gente teve que analisar bastante cardápios dos municípios e, assim, no começo não era ampliado, não era enviado, né, via não e-mail. era adaptado, né? Porque, Isso, não era adaptado. porque para quem não sabe, eu tenho esse cuidado aqui no nosso projeto. Tudo que eu mando pegar, qualquer arquivo, a fonte é adaptada, tudo, tudo. É tanto que eu, quando eu preciso falar com ela, quando eu posso, eu mando áudio no WhatsApp. Só quando eu não posso mandar áudio que eu escrevo. Isso, né? Então, tipo, aí teve que ter uma conversa muito boa entre as preceptoras e a coordenadora do local, né, do estágio, que é a professora Vânia, e mandar mensagem para os nutricionistas dos municípios enviar os cardápios online, né, por e-mail, porque era melhor para mim enxergar, né, e tudo. E eu tive bastante dificuldade. Por conta que, assim, a gente analisava os cardápios e a gente tinha que analisar ele de acordo com a plataformazinha lá, que era a Ikekozan, que uma plataforma que a gente analisa, né, e tudo, que é tanto por semana quanto pelo período que o aluno passa na escola. E aí a gente analisava e fazia os relatórios e mandava para os nutricionistas, né, de cada município. E aí foi assim, eu passei 45 dias lá, né, e tudo, e acabou. Aí vamos analisar como é que seria o próximo campo de estágio. Uma dúvida, amiga. Todos os estágios são 45 dias? Isso, são 45 dias cada. E aí, como a gente estava muito atrasado com relação ao período, né, que a gente estava fazendo os estágios, eu só tive uma semana de férias de cada De, estágio. de pauta de cada estágio. Isso. E aí, tipo assim, eu iniciei o segundo ciclo de estágio dia 22 de dezembro, quase próximo do Natal. Vamos E dizer, nas portas do Natal. Isso. E assim, quando eu fiquei sabendo, né, que eu ia fazer o próximo estágio que não seria com os meninos, né, que eu ter uma outra proposta, né, para mim, eu achei muito difícil, porque eu estava muito insegura, né, que eu não tinha ido para um campo de estágio sozinha, só eu e a preceptora, né, não ia ter nenhum dos dois lá. Eu E fico. aí, tipo assim,
foi feita uma reunião entre o monitor e o tutor e a coordenadora do curso e o NAI. E aí disseram assim: bom, vamos dar a proposta agora para a Yara fazer o próximo ciclo de estágio sozinha, para ela já ir criando autonomia, né, e tudo, para ela se sentir mais confiante. Só que isso não foi feito comigo junto, foi separado. Eu só fiquei sabendo porque o Gustavo falou comigo pelo WhatsApp na época e foi me falando tudo, né? E aí eu fiquei bem triste, né? Eu fiquei com muito medo. Então, dia 21, né, numa quarta-feira de manhã, a professora Fernanda manda mensagem falando assim: Yara, o seu estágio começa amanhã na Policlínica. Ou, não, na Policlínica não. Na unidade de atenção primária Cláudia Vitorino, lá no Taquari. A preceptora vai ser. A sua preceptora vai ser a Larissa, 7 horas da manhã, tá bom. Eu tinha que levantar 5 horas da manhã para pegar 2 ônibus para chegar lá às 7 horas da manhã. E foi assim que começou o segundo ciclo de Eu estágio. fico imaginando, porque no Taquari, praticamente do outro lado da cidade. Para quem não conhece Rio Branco, a gente está na parte alta. Uhum. O Taquari fica na parte, no segundo distrito da cidade, então do outro Isso. lado. Então, tipo, lá era bem distante. Só que a sorte é que, como lá são vários bairros, né? Então tem bastante ônibus que passam lá na frente desse posto de saúde. E também a sorte que minha mãe, já como ela vendia, né, anteriormente, algumas peças de né, semi-joia, então ela já tinha ido naquelas bandas, então ela foi, eu disse, mãe, vamos comigo e tal. E aí ela foi. Ela me deixou lá e eu fiquei esperando, né, a nutricionista. E assim, a Larissa foi muito atenciosa comigo desde o início, né? Me apresentou todo mundo lá da unidade, né? E aí, assim, a gente teve uma conversa bem sincera e eu falei quais seriam as minhas necessidades. E aí, a partir daí, que aí a gente iniciou os trabalhos. Nesse segundo ciclo de estágio, eu não tinha aquelas atividades depois do estágio, né? Eu só tinha atividades durante o estágio. Mas eu tinha monitoria e tutoria com os meninos, né? Dividia segunda e quarta com o André e terça e quinta com o Gustavo. Né? O André ficava com a parte de tutoria na parte de avaliação nutricional, dessas outras coisas assim, e o Gustavo na parte de dietoterapia e desses outros conteúdos assim. Então a gente ficou esse período todinho. Então eu tinha o auxílio dos dois, só forma remota. Eu não tinha, eu não podia ficar Não com o estava monitor. ali fisicamente com eles, né? Não, eu não podia, né? Por conta que cada um foi para um lado, porque assim, o Gustavo foi para a fundação e aí o Gustavo começou o estágio lá sozinho, sem ninguém nesse lugar. Depois o André foi para lá e aí depois foi uma outra colega para lá também. Então, a fundação, ela não era o lugar que era adequado para mim por conta das minhas necessidades. Porque lá as nutricionistas não eram atenciosas, elas só passavam atividade e E também a logística, né, menino? Que a fundação é longe. não, mas entre o Taquari e a fundação era mais É perto. mais perto. Mais perto. Só que aí, pela questão do processo, né, das minhas necessidades, aí a coordenadora em questão, que é a professora Fernanda, beijo, Fernanda. Inclusive, hoje é aniversário dela. Grande Aliás, abraço. parabéns. Então, tipo, ela fez toda a logística desse estágio. E aí ela foi minha orientadora de estágio em 2 ciclos. E aí tá. Para resumir, eu fiz todo o ciclo de estágio, né? Eu terminei na primeira semana de abril, né? Porque teve todo um processo, porque a minha preceptora do primeiro estágio ficou de férias. Aí eu tive que ir para outro lugar, que era o setor médico, que é onde o João falou. Lá tinha a professora Catiane, que ela era nutricionista de lá. E aí, nesse período que a nutricionista do Cláudio estava de férias, eu fiz estágio lá. Foi até uma experiência incrível, assim, foi bem bacana, porque era uma outra realidade. Porque, assim, na unidade na atenção primária, a gente atende os pacientes que são mais, não tem uma condição financeira boa, né? É. Então, lá são pacientes, assim, que vão, né sendo atendidos pela primeira porta de entrada, né, do serviço de saúde. São pessoas de baixa renda ali que Isso. não E têm aí, tantas condições de terem uma alimentação é, saudável ali com frutas, legumes, verduras. inclusive, assim, os cardápios eram feitos pela nutricionista, pela Larissa,
de forma manual, né? Ela fazia lá no computador e já entregava para o paciente, né? E o que eu auxiliava ela era na parte de pesagem, a parte da antropometria e também da prescrição dos exames, né? Que eu fazia, né? E tudo. Era isso, né? A parte lá do sistema do sistema lá da unidade, eu não acessava por conta que eu tinha dificuldade para acessar o computador, porque nessas unidades de saúde tem um sistema que ele vai ter lá o nome do paciente e todas as consultas que o paciente vai fazer lá no longo do período. Tipo prontuário eletrônico, né? Tipo... Isso. Então, tipo, eu tive a oportunidade de conhecer muitos pacientes dela, bem bacana. Pô, porque para quem não sabe, esses prontuários eletrônicos é difícil de adaptar. E como a gente sempre bate na tecla, para Yara é bom tudo ser adaptado. A gente está aqui com o computador, mas hoje eu estou na operação técnica, então tá suave. Aliás, hoje não tem roteiro, inclusive a gente está até com o nosso monitor aqui de apoio, onde a gente lê os roteiros. Então, para ela mexer no computador é difícil. Agora, se fosse um tablet, O tablet eu já estaria de boa. até E que aí ela já tá. conseguiria. É como eu falei, né? Aí a nutricionista entendeu todo esse processo que o João falou, então ela falou assim: não, você não vai ser avaliada pelo processo de você mexer aqui no computador, você vai fazer outras atividades. Então ela me designava outras atividades, como eu falei, eu fazia a prescrição dos exames, eu fazia, né, as outras coisas, sem ser lá no computador. E aí ela nunca me julgou por isso, né? Ela fez toda a minha avaliação com base no que eu conseguia fazer. Inclusive, beijo, Larissa, saudades. E assim, quando acabou esse estágio, né, que foi em abril, né, a primeira semana de abril, né, pelos processos que eu falei anteriormente, eu passei só uma semana e aí eu acabei sabendo do próximo ciclo de estágio. Nesse próximo ciclo de estágio, que era o último, que era de UAN, foi mais desafiador ainda, né, por conta que não posso falar o nome do Antônio. Pode. A Antônia estava, né, me apoiando juntamente com a Fernanda, né, que a Antônia é ela que me acompanhou durante todo o curso, então ela sabia e me conhecia muito bem. Eles definiram, né, que deveriam ter uma reunião comigo e com a coordenadora para definir o próximo ciclo de estágio, né, que era o último, né, e como eu falei Graças anteriormente, a Deus, né, amiga? Que era o último. graças a Deus. Porque quando a gente chega no último dia de estágio, vou te falar uma coisa. Dá um alívio, a gente tira o peso das coisas. E aí, Gigante. e aí nisso lá, nesse lugar que eu fui, que é assim, eu vou falar para vocês que o estágio de Wuhan foi o mais desafiador de todos. Por quê? Porque era um lugar, vou dizer assim, insalubre, Uma mas dúvida, por quê? Que eu já vou te responder. Não era um lugar tão saudável, vamos dizer assim. isso, porque assim, eu fiz o último ciclo de estágio lá no OSMAC, né, no Hospital, né, de Saúde Mental do Estado, lá na Sobral. Por isso que eu falo que eu fui para dois lugares extremos da cidade, né? Primeiro eu fui lá para o outro lado da cidade, depois eu fui para Sobral. Que os dois bairros que sempre falavam bem, né? Bem mal para não falar essa coisa aqui. E aí, assim, como teve essa reunião com a Fernanda e a Antônia, a Antônia estava muito insegura de como é que seria esse estágio e qual é a questão. E aí a Fernanda foi um dia antes, foi uma semana antes, conversou com a preceptora, que é a Bruna Ferraz, e com as estagiárias que estavam lá no momento, que era a Cirleide e a Beatriz. E aí lá o espaço era bem Vamos pequeno. explicar por que a Sônia estava segura, né? Sim, porque assim, como eu falei, é um estágio de UAN. Aí na cabeça, né, Da nossa amiga Antônia. Isso, ela pensou que eu ia mexer com panela, que eu ia mexer com comida. Mas a gente é nutricionista, mas a gente não mexe com essa parte de cortar e todas essas coisas assim. Mas em São. casa, né, amiga? Em casa a gente faz comida. Isso. Em casa. Então, tipo, lá ela tava bem insegura porque eram coisas grandes e tudo. E aí, também pela questão do tempo, né? Porque como a turma já estava atrasada para formar, então não tinha muito tempo para esperar um outro lugar que fosse mais acessível,
que não tivesse perigo. E aí a gente resolveu o quê? Eu autorizei que eu fizesse estágio lá naquele lugar. E assim, Vou falar a verdade, que você praticamente bateu o pé e disse, sim, eu quero fazer isso. sim. Porque o episódio de hoje, galera, a gente falou que a gente não vai abrir o nosso coração. Eu, particularmente, não vou ter papas na língua, vou falar o que o meu coração mandar. Que aí ela sabe que essa final pra mim tá sendo difícil, mas completa, meu amigo, que já não. Pois é. Eu logo bati o pé e falei, eu quero fazer estágio porque eu quero me formar com a turma, então não tinha tempo para mim pensar, porque o outro campo de estágio seria no RU, mas ia ser só em maio, né? Ia ser muito próximo da colação de grau da turma. E aí eu peguei e falei assim, eu vou e pronto, acabou. E aí quando foi dia 13 de abril, eu comecei esse estágio, que eu fiz até metade de junho, né? Que foi quando a preceptora ficou de férias e aí eu tive que parar o estágio, aguardar um outro lugar. Nisso, quando eu estava aguardando, né, foi o tempo que eu refresquei a cabeça, dei uma, né, Descansou. descansada, né, e tudo, e aí eu fiquei sabendo. Quando foi um dia que eu estava voltando, né, de um outro compromisso, a professora Fernanda me liga e fala assim: ah, teu próximo campo de estágio vai ser lá no restaurante popular. Era no mesmo lugar, na Sobral, só que era lá no início, né? O Osmar que era mais distante. Assim. E aí eu tá, então vamos. Lá, só que lá eu passei 6 dias, né? Foi só para completar os dias do meu estágio. Mas assim, foi uma experiência incrível, né? Só dizer que também E era mentiroso dúvida. Seu estágio tinha ficha de frequência? Ah, sim, sim, sim. Tinha ficha de frequência, sim. A gente assinava todos os campos de estágio e a gente enviava, né? Porque assim, quando a gente faz os estágios, a gente tem uma plataforma. No meu caso era o SIGES, que lá tinha todas as informações de quando você inicia, de quando você termina, que você tem que enviar o relatório de estágio e Essa também, plataforma é única pra todo mundo, tá? assim. Todo mundo da UFAC utiliza. Pois é. Então Eu, lá, assim, a gente tinha que enviar relatório, enviar frequência, enviar ficha de uma outra ficha que tinha, né, no caso. Ah, o termo de compromisso, né, é, porque tem que ter esse que é processo. gerado por lá. Isso, que é gerado por lá, né, e tudo. Então, tipo, tem todo esse processo. E aí, quando eu finalizei, né, essa etapa lá junto com o pessoal do Osmac, lá, assim, Mas lá que não, do restaurante popular. não, eu fui pro Osmac depois fui pro restaurante. Ah, sim. Lá no Osmac foi um pouco conturbado, né? Mas aqui não vem ao caso no momento, né? Porque eu não posso falar, né? Mas eu tive umas experiências ruins, né? Não com a preceptora, mas com duas colaboradoras que não vem ao caso, né? E aí, quando eu cheguei nesse outro lugar, que foi o restaurante popular, eu fiquei um pouco insegura, porque a gente acaba relembrando, né, das coisas que acontecem. E aí, não, lá foi bem diferente, os colaboradores foram bem atenciosos, né, e tudo, se preocupavam muito comigo. Inclusive, o preceptor, ele foi bem atencioso mesmo, eu tive uma conversa bem bacana com ele. E então, assim, foi uma experiência incrível, foram 6 dias maravilhosos. E assim, quando eu terminei, né, que eu terminei dia 3 de julho, né, esse estágio, né, na semana seguinte, né, quando eu terminei o estágio, né, e tudo, eu fiz todo o processo, enviei relatório, né, e tudo, e deu certo. Engraçado. Ah, tem uma coisa, lembrei. Desculpa, amor. E tem uma coisa. Nesse processo de término. Ah, tá. Nesse processo de término desse último ciclo de estágio, eu não tinha mais o monitor em questão, que era aquela pessoa que tinha me acompanhado, que era o Gustavo. Eu não estava mais com ele, porque o contrato, né, o período do edital dele tinha acabado em abril. E aí É, ele não pôde me acompanhar isso mais. aí é outra novela que dá um vídeo só de É, sim. é. Então, tipo, eu fiquei sem monitor e aí surgiu uma outra moça lá do curso, né, que tinha todo o interesse de ser monitora, né, queria essa vivência. E aí a professora Fernanda conversou com ela e aí ela me auxiliou tanto no último ciclo de estágio
quanto no TCC. Então, assim, ela foi minha salvadora, porque eu estava sem auxílio, sem nada, e eu ainda precisava. E aí, como o Gustavo não podia mais, por conta que tinha acabado o contrato, e ele também não queria fazer monitoria voluntária, então a gente foi para outro caminho. E aí, nisso, eu acabei essa fase, e aí eu parti para concluir, né, a escrita do meu projeto de TCC. Porque, assim, quando eu iniciei meu projeto de TCC, eu tinha iniciado ele todo sozinho, né? Eu passei todo o processo de ter que. E a escrita do, do projeto em si é um De, saco, é difícil, né? Então, eu, tipo assim, eu ter posso falar por mim que foi um dos momentos que eu mais me isolei ali. Passei acho que 2 anos isolado pensando, e ela sabe o que é. E ela é uma das poucas pessoas com quem eu ligava, com quem eu falava mensagem. Eu, por exemplo, deixei de ir em festa de família, deixei de ir à igreja, tive que abrir mão. sim. Então, tipo, eu tive alguns percalços no meio do caminho da escrita do meu TCC, que aí acabou por sugestão da coordenadora do curso na época, de eu fazer em dupla, né, junto com outro rapaz. Assim, para mim foi bom, pelo menos me auxiliou, e para ele teve que trocar de projeto. Mas ele foi bem solícito, me auxiliou muito, e aí a gente estava na reta final desse processo de escrever, e aí a gente já passou para a parte de já escolher banca, data para Esse, defender, né, e tudo. Só que como a gente estava muito e corrido, por falar em defesa até hoje, é uma coisa que eu me sinto culpado de ter sido convocado e não ter ido, mas vocês vão entender o motivo daqui a pouquinho. Complete. pois é. Então a minha defesa ela foi toda construída, né, assim, o processo bem tranquilo, mas quando chegou no processo para fazer a defesa em si, eu e a pessoa que estava fazendo comigo não tivemos escolha da data, né? Por conta que estava tudo muito em cima, então a gente teve que fazer seguido um do outro, porque a turma em si, todas as defesas estavam marcadas uma seguida da outra. E aí a minha foi dia 11 de julho de 2023, às 14h30, na sala ambiente. Esse dia ficou marcado na minha memória porque foi um dia bem assim desafiador, né? Porque a gente sabe, a gente é uma outra coisa, porque não é uma apresentação de um seminário como a gente Não é uma fazia. apresentação qualquer, gente. Eu posso falar uma coisa pra vocês. Posso falar, amiga? Pode. No próximo dia 23, agora de fevereiro, eu vou defender o estágio. Que diferente do curso de nutrição. Graças a Deus, Rubens. A gente não tem que. Eles não tem que defender o relatório Relatório. de estágio. O meu curso em si já tem. Então vocês pensam como é que eu tô. E ela sabe que antes de vir gravar eu não queria nem comer. Tô aqui enjoado por ela que me obrigou a comer. Ela disse, não, eu sou nutricionista, você vai comer pelo menos uma fatia de bolo. Tive que comer, né? Que quando ela pede, a gente só obedece. Pois é. Então, esse dia 11 de julho ficou marcado porque foi um dia super especial. E assim, é uma coisa muito doida, porque realmente a gente não sente fome, a gente não sente, a gente só sente nervoso. E aí a gente pensa assim, vai ser um bicho de sete cabeças. Quando a gente chega para apresentar, a gente vê que não é. Porque é tenso, porque por conta do processo que a gente passou para escrever. É, a gente fica com medo pelo processo. Que às vezes eu não sei se aconteceu com você, mas eu cheguei a ficar travado e certo Eu não no, fiquei travada na porque análise de eu tive o processo junto com o André, né? Então, tipo, a gente dividia, né? Quando chegou na parte da resultados de discussão, né? Não, resultado de discussão e o outro lá, ele fez todo sozinho. Eu me senti culpada porque ele tava fazendo sozinho, mas era uma parte que eu não podia fazer porque eu tinha dificuldade. Então, a gente Você dividiu. não tinha como ajudar ele, né? Eu Sim. não. Eu já estou escrevendo meu TCC e meu relatório de estágio. Que o relatório de estágio é como se fosse o segundo TCC. Se vocês imaginam, eu, no meu caso, estou escrevendo 2 TCCs. Então,
Pra mim tá pesado. Se não Sim, fosse Brunão, aliás, Brunão, um abraço, meu rei. Tamo junto aí que Brunão às vezes salva. Mas complete, amiga, que daqui a pouco o povo vai entender o mini pesadelo que eu tô vivendo. sim. Então, tipo, foi uma data bem marcante, né? E tudo. E quando eu cheguei lá nesse dia, quando eu cheguei na sala, foi que caiu a ficha que era aquele dia. Porque anteriormente eu fiquei sabendo só porque eu tinha visto o cardzinho da minha defesa. Porque eu própria, Yara Almeida Gomes, eu não sabia que eu ia defender dia Nem, 11. não, eu, ela não anda, ela não. Quem fez o convite pra mim foi, foi Fernanda, aliás, um abraço, Fernanda, porque ela própria não me convidou. Fernanda que foi lá, negociou com o meu chefe na época. E só que teve o imprevisto, vocês vão entender o que aconteceu. Complete. Pois é. Então, tipo, eu fiquei bem apreensiva quando eu fiquei sabendo uma semana antes que eu ia defender dia 11, porque como não estava tudo bem certinho com relação, assim, tava bem certinho as datas, né? Mas aí eu não sabia que eu ia defender nessa data. Então, tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, sentei com a Carol, disse assim, Carol, nós tem era a minha outra monitora. Vamos ter que fazer o meu resumo do TCC, porque eu preciso começar a estudar, né, e tudo. E aí ela fez bem solícita, né? Me ajudou a fazer todo o processo, né? E aí eu comecei a estudar. E quando eu cheguei no dia, eu estava bem assim apreensiva, né? E aí eu comecei a apresentar, eu fiz toda a parte da introdução do projeto. E eu esqueci que eu podia olhar para o slide para pelo menos dar um direcionamento. E aí eu quis começar sem olhar para o slide. Eu comecei, só que teve um E momento que eu aí, travei. e aí ela travou. Como eu conheço muito bem a minha âncora titular há mais de 27 anos, eu conheço que quando ela trava mesmo, eu fico imaginando a cara dela. Que eu percebi, porque, graças a Deus, tinha um amigo nosso e eu estava trabalhando Sim, sim. em um evento da faculdade e ela pediu para esse amigo nosso abrir a live. Isso. Meu Deus, quando eu percebi que ela parou de falar, eu quase tive um tempo. O meu chefe olhou para mim e disse, que foi algum problema no nosso PA? Eu digo, não, o nosso tá tudo bem. Eu digo, deu problema na defesa da minha amiga. Aí ele disse, como assim? Eu digo, ela travou. Pois é. Quando eu travei, eu parei, estagnei. Eu não falei mais nada. E aí, quando eu voltei, né, para a realidade, eu olhei para o slide, aí eu consegui direcionar e retornei à apresentação. E o tempo ali contando, sabe por quê? Sim, Pra quem não sabe, quando a gente vai fazer esse tipo de defesa, a gente tem o tempo pra quem ainda de tá. 30 a 40 minutos, tá bom? No nosso caso no caso meu curso é de 20 a 35, tá? Ah, tá. Mas no meu caso é de 30 a 40, né? Então, tipo assim, eu fiz toda a parte da introdução. E aí, quando eu voltei, aí eu continuei a apresentação. Só que eu comecei a olhar, né, pro slide, todo o direcionamento. Aí eu finalizei a minha parte e mandei e passei Passar pro uma palavra que nem a gente faz aqui, tá? isso. É que aqui a gente tá no podcast, então a gente pode de vez em quando intercalar. Então aqui é de boa, mas lá não, lá é Lá é tudo bem coisado. tudo E aí formal. todo o processo, né, da outra parte do nosso projeto foi feito por Kellyton André. Um grande abraço, Kellyton. Você foi fundamental em todo o processo. Então, assim, só para resumir, então, todo esse processo aí, né, desde quando eu entrei até quando eu me formei, né, até quando foi minha defesa, foi bastante desafio. Amiga, vamos falar do sonho que eu tive um dia antes dessa defesa? Pode falar. Lembra que eu mandei mensagem pra você? Me ajuda aí. Mandei mensagem pra você no Instagram dizendo, amiga, informei ela que não podia ir, que eu já sabia naquele momento que eu não podia ir por conta do meu estágio. E aí pedi perdão a ela, que eu tinha jurado a ela que eu iria.
estar lá naquele momento. E falei pra ela que Deus tinha conversado comigo e tinha falado que ia dar tudo certo, que ela ia tirar daí. Do nada, 2 horas depois, por volta de 6 da tarde, eu já morto de cansado, cabisbaixo, borocochô. Ali porque tinha acontecido algumas coisas. Ela me liga, nunca esqueço. Ela perguntou, tá pra falar? Só tirei o 10. Como assim? Como assim? Cara, eu tava sozinho na minha sala, lá no estádio, fechei a porta, dei um grito. Quase depois que desliguei, que eu nem acreditava no ouvido dela. Mas foi uma sensação de alívio, porque só a gente sabe o que a gente passou, né, amigo? Sim. Então, tipo assim, foi muito lindo esse momento, né? E a minha mãe esteve presente nesse dia, né? E tudo, porque é um momento importante. Então, tipo, a minha mãe estava, né? E meus amigos, né? E também uma amiga, né, da faculdade, né? Que ela já terminou, mas ela é minha amiga, assim, maravilhosa. Então, assim, só Eu, faltou a pessoa em questão, mas aí, né, ele não pôde ir nesse dia que eu estava fa- trabalhando para variar. faltou 2 pessoas, né? Ah, é você e o Gustavo. Então, tipo assim, foi um momento bem bacana, assim. Depois que terminou e aí passou todo o processo, e aí a gente recebeu a nota, foi muito feliz. E aí a gente fez um coffee break, né? E se confraternizando lá, né? E acabou. Eu fui para minha casa. E aí depois já passou pelo outro processo de preparação para a colação de grau, né? Que Que foi uma cerimônia linda, galera. isso. Porque assim, Galera do Sul, vou contar o segredo pra vocês. No dia da colação de grau dela, a gente tinha plano de abrir uma live bonitinha pra vocês lá com a rede, então foi mais só que um âncora titular que questão tava tão cabisbaixo, tão cansado. E a operadora técnica, nossa produtora, aliás, produtora, um abraço, viu? Saudades. Esqueceu os óculos, então ela não conseguia enxergar nada. E eu não tava com cabeça pra abrir uma live pra vocês lá no Instagram, mas foi uma cerimônia linda, a gente conseguiu ficar pouco tempo juntos. Porque pra quem não sabe, vou logo falar, amigo. Posso falar ou você ficou falando? não pode falar. Pra quem não sabe, quando a gente vai colar grão, a cerimônia se começa às 7 da noite. Mas a gente que vai colar grau tem que chegar lá às 4. Às 5. Às 5. Às 5. Eu fui ao, Tu ainda no, no, pegou, no, no tu dia. ainda pegou o colher de chá, porque é o horário geralmente que o Ah, não, cerimonial. é assim, eu vou falar para vocês. É uma coisa muito boa. E aqui dá os parabéns muito, muito, muito mesmo a toda a parte da comissão, né? Ah, comissão não. O Cerimonial. cerimonial. O cerimonial da UFAC foi show de bola, porque. Cerimonial da FAC é sempre assim, solícito comigo. As meninas, quando estão lá e a vez que eu tô trabalhando, eu tô prestigiando, elas ficam chateadas quando eu fico lá no fundo. Isso. E Inclusive, aí, tipo assim, eles foram. Aí, um dia antes, né? No dia 24 de julho, a gente teve ensaio, né? Como é que seria a entrada da gente, né? E tudo, e todas essas informações com relação a toda a parte dos formandos. que há todo o protocolo que a gente tem que seguir, é uma fila, Isso. E é assim, nessa fila, a gente não entra de uma vez. Vai cada um entrando aos poucos, né? é por ordem nominal, né? No meu caso não foi, não. Não teve chamada. Foi só, tipo, cada um foi indo, mas aí, né, foi indo. Não teve chamada, não. E aí, tipo assim, como eu era a última, né? Então, tipo, eu solicitei que uma pessoa me ajudasse a entrar, né? Lá, subir lá no palco. E aí, como eu era a última da lista, era para mim ficar lá no fundo. Só que como eu expliquei que eu tinha baixa visão e tudo, eles me colocaram na última cadeira, na última fileira do lado de cá, mas não tinha nenhum degrau nem nada. E também o que eu pedi foi na hora da entrega do canudo que eles me ajudassem, né, e tudo a voltar, né, tudo para o lugar. E eu acho que foi só. Aí eles também me ajudaram com relação à minha calça, né, porque como vocês sabem, a gente veste uma beca, né, que ela é bem
Aquela beca estranha, né? quente e estranha. E aí, tipo, eu tive algumas dificuldades com ela e por isso teve que ajeitar um pouquinho minha calça, mas do mais foi lindo. Como o João falou, a gente teve que chegar com antecedência e aí eu já estava um pouco nervosa porque eu tinha convidado uma pessoa lá da academia, como eu falei para vocês, e aí ela não, né, ela chegou quase na hora de começar mesmo. Mais importante que ela foi, esteve lá Importante, presente, que é a Vitória. é importante que os seus amigos foram, meu. É verdade. Vocês Hum. também. E foi isso, gente. Assim, foi toda essa minha trajetória. E, assim, para encerrar, é só dizer que agora eu estou numa nova fase. Assim, infelizmente, né, no momento eu não estou atuando ainda na área, não estou atendendo, mas, né, eu tô conseguindo, né, fazer algumas coisas. Eu tô me preparando, né, para os concursos que vêm, né, por aí. E assim, Eu posso falar uma coisa. Ela tá se preparando mesmo, viu? Porque, assim, eu posso dizer que ela estuda muito. Assim, ela estuda praticamente a tarde inteira, porque eu posso falar, ela sabe que ela tá sendo muito importante para mim nesse momento. Ela é meu braço esquerdo, meu direito, meu anjo da guarda. Eu tenho hora que eu tenho que falar pra ela, menina, para de estudar que eu preciso de você. Senão ela não para. Tô mentindo ou tô falando a verdade? verdade, porque assim, eu tenho uma rotina, né? Como dizer, nós temos uma rotina. Então, a minha rotina eu tento seguir da seguinte forma: de segunda a sexta, eu faço academia pela manhã, e no período da tarde eu vou estudando, né, os conteúdos. Anteriormente, eu estava vendo as aulas pelo YouTube, né, gravado. E aí, recentemente, eu consegui a assinatura da plataforma do Gran Concurso, que a minha irmã está me ajudando, né, a Yuri, que ela é veterinária, tá bom, galera? Só que ela não mora aqui no estado, agora ela tá morando lá em Rio Claro, no Aí, interior. cara, interior de São Paulo. Isso, Vou mandar um abraço pra ela, né? um abraço. Pra Yuri e o David, que é meu cunhado, É. que ele é médico. Um abraço aí por tudo isso. Isso. Então, tipo assim, eu consegui tirar, né, dar entrada no CRN, que a gente tem um registro, né, pra gente começar a atuar. Eu dei entrada nesse registro, eu fiz tudo, né, que tem que fazer. Mas a questão da oportunidade de emprego ainda não veio, né, no momento. É por isso que eu estou me dedicando dessa outra forma. Então, assim, quando vier esse outro concurso agora, na próxima semana, que E a vai ser. gente fala que é tudo no tempo de Deus e tá vindo aí o concurso e eu vou ajudar ela a se inscrever. Mas a gente tá vivendo, acho que um dos melhores momentos, tanto eu quanto ela, porque eu vou falar a verdade pra vocês aqui, ó. O pesadelo que eu tô vivendo, minha amiga aqui sabe que não é fácil. Não Sim, tá sendo fácil pra mim, porque diferente. Eu sei que eu já posso entrar na minha situação ou você quer falar aí? só concluir. Então, Só para concluir, assim, a minha área, né, de atuação, ela não é uma área fácil de conseguir emprego. Por quê? Se você conseguir emprego logo, é porque você tem uma pessoa ali de confiança, um amigo que conseguiu uma parceria com uma clínica ou com algum outro lugar que possa atender, ou, tipo assim, você tenha um suporte. No meu caso, eu não tenho suporte de nenhum colega, de ninguém que possa, tipo assim, me inserir no lugar que eu começar a trabalhar. Então, no momento, eu não comecei a trabalhar, mas eu não me desespero, eu sei que isso acontece, né, com todos que são recém-formados, acontece. Então, tipo assim, como o João falou, tá vindo concurso aí, né, da prefeitura, vai ter para minha área. Ele vai me ajudar a me inscrever, vai me ajudar com alguns conteúdos que forem necessários. Então, assim, eu vou ter fé que eu vou conseguir. E todas as coisas que eu faço, as provas, é tudo com parte do PCD, que aí tem uma chance maior, que as vagas são menores, né, do que se fosse na ampla é, concorrência. Então, tipo assim, eu tenho todo um suporte. E assim, só para dizer aqui para vocês, né, que estão aqui assistindo a gente, que tem algum tipo de deficiência, que não desistam dos seus sonhos, que vão em busca, né, dos seus sonhos e que nós somos capazes de ir de tudo. de tudo e além, né, dos E nossos sonhos. que e vivam um passo de cada vez. Isso. Um dia por vez não adianta você querer acelerar. Eu tava. E ela sabe que eu tava no ritmo que eu nem.
ficava às vezes sem comer para me dedicar ao trabalho, à faculdade. Ela disse, para que senão você vai ficar doente. E ela que me alertou para mim abaixar o ritmo da minha rotina, que estava alto. Isso. Então, assim, é só agradecer a todos que fizeram parte dessa jornada junto comigo, agradecer aos professores, em especial a professora Fernanda, a professora Vânia, a professora Santiago, e Aliás, mais uma vez, parabéns, Fernando. Um assim, abraço aqui da, da pequena grande equipe que a gente está aqui hoje, em equipe reduzida aqui no Domingão, gravando esse vídeo especial para vocês, que é um encerramento de ciclo e início de um novo, né, amigo? sim. E assim, a área que eu queria muito atuar, né, assim, desde quando eu fiz a matéria, né, que a professora Fernanda deu aula, né, que ela deu aula, duas disciplinas para mim, foi deontologia e materno infantil. Então, tipo, eu sempre tive vontade de atuar como nutricionista materno infantil, mas no momento não foi possível, mas eu sei que as coisas vão acontecer e vai dar tudo certo. Em alguma hora vai ser, no Sim, momento sim, de Deus. sim. Então, tipo assim, só agradecer a todos esses professores, aos amigos que fizeram parte disso, ao Emerson, o Gustavo, o André, a Fernanda Cabral também, né, que fez faculdade, terminou a faculdade em outro lugar, mas ela fazia parte do nosso grupo. E só dizer isso, né? E só dizer que sou muito grata a todos, tenho um carinho enorme. E um dia, quem sabe, faço uma visitinha lá no curso, revejo as pessoas, né, que estão lá nessa jornada incrível. E um grande abraço. E é isso. Essa foi a minha jornada até aqui. Agora, E tamo aí. agora vocês estão preparados. Vocês não viram a parte linda da história. Agora é o pesadelo. Eu vou resumir. Por favor, segundinho. Eu vou resumir o seguinte aqui pra vocês. Que essa pessoa que tá aqui do meu lado, ela, no último dia do ano de 2023, eu terminei a missa. Que, como eu não estou podendo ir à igreja, eu assisto a missa online. E pra mim não tem problema nenhum. Claro que eu gosto de ir à igreja. E, e aí, Deus falou pra mim, né? Que eu desejei um feliz ano novo pra ela. A gente retomou nossas conversas. Eu falei pra ela porque veja uma situação. No mesmo período que ela iniciou o estágio, eu iniciei a pensar o projeto de TCC, a terminar o pensamento dele. E aí terminei ali, desenvolvi a ideia, escrevi, mandei pro orientador, ele aceitou. Aí foi 2023 inteiro, no final ali, e aí nisso também veio estágio junto, mais 5 matérias. Cara, pensa. E aí estágio foi o meu problema, foi o meu calcanhar de Aquiles. Porque estágio eu tive que brigar com o NAI, porque a minha coordenadora de estágio e professora, Laura Sarquis, aliás, um abraço, professora, ela não queria que eu fizesse estágio duplo, porque se eu fizesse estágio duplo ia ser 150 horas para mim e 150 horas para o meu monitor. Somado, 150 horas para cada. Então, a Laura disse, não, moça, vai fazer individual, arrume alguém para te ajudar. Aí foi minha confusão. Arrumei alguém para me ajudar. Primeiro arrumei um local para fazer estágio, porque aquela plataforma do Sigis. SIGES é um saco, porque a, a minha coordenadora de estágio não prestou atenção e me colocou pela Fundação Hospitalar. Quando eu via, quase tive o tempo, porque estava lá a Fundação Hospitalar. Eu imediatamente liguei para ela, que eu tinha o celular dela. Liguei e conversei com ela. Eu falei, expliquei
Aí ela disse, se tu achar outro lugar, eu te troco. Tu pode entrar no sistema e trocar. Liguei pro coordenador da pós-graduação do meu curso, que é o professor Altemir. O professor Altemir prontamente atendeu, a gente elaborou um plano que era para eu cuidar do site e das mídias sociais. É como se eu fizesse um tecnológico, só que sem os meninos. Sem Yara, sem Nina. Aí começou o pesadelo para achar alguém para mim ser meu monitor à tarde. E aí a Antônia não queria, brigava comigo, até que eu bati o pé. Falei, não preciso dessa pessoa. Aí me disseram, o teu estágio vai atrasar uma semana porque o edital não abriu. Eu cheguei pro Bruno, que aliás um abraço, Brunão. E falei pra ele, cara, tu quer ficar comigo como voluntário uma semana? Eu te pago. Falei pra ele, eu te pago do meu bolso mesmo. Aí nisso a gente. A Yarida tava terminando, né, a jornada dela. E eu também, a gente tava um pouco afastado. Quando foi esse início de ano, eu falei, não, preciso retomar as conversas com a minha amiga, porque senão eu vou surtar. Que aí ela sabe que essa reta final foi difícil pra mim, eu fiquei internado, eu, eu tive que trocar de monitor até achar um novo monitor, tudo que aconteceu. Mas enfim, consegui escrever 45 páginas, defendo agora no dia 23, sexta-feira. Que eu não sei como é que eu vou fazer, porque estou com problema técnico ainda de quem vai me auxiliar, porque eu consigo ler, mas não muito conteúdo. E o horário que foi marcado a minha defesa tá, é o mesmo horário que meus assistentes tinham. Então eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Mas enfim, tudo vai dar um jeito. E eu queria falar que o curso de sistemas, ao meu ver, é que eu vou fazer. Ouvir meu coração. O curso de sistemas, ele tem que se abrir mais, porque muitas pessoas desistiram. Teve pessoa que desistiu no sétimo período, no oitavo. Pensou você ali quase para concluir o curso desistir, porque o curso não te auxilia, não há comunicação entre o NAI e a coordenação. O OCA é muito precário. Essa é uma das dificuldades que eu estou tendo. Não vou mentir para vocês. Yara sabe quantas vezes eu não liguei pra Yara. Yara para de estudar e atende esse celular e só não escuta. Eu preciso desabafar com alguém. A gente mesmo com o celular da Yara com problema, a gente fala quando é uma coisa mais séria que eu preciso falar mais tempo com ela. A gente abre uma reunião. É o que tá me salvando, porque o meu curso, eu não sei se tem essa, Yara. O meu curso pra você terminar, você tem que estar com o psicológico saudável. Não, e assim, uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu tava nesse processo de término de tudo, eu tive a sorte de que eu não estava com o psicológico abalado e também tive todo o suporte, como eu disse, da coordenação do curso e do NAI. Porque o meu curso é diferente do João, ele tem comunicação entre o NAI e a coordenação. Então, como a Fernanda queria muito que eu me formasse com a turma, ela sabia que eu queria formar com a turma, então ela tomou a iniciativa de todos os processos dos meus estágios, ela está à frente, então ela sabia de tudo, tudo, tudo. Quando é que eu ia iniciar, como é que ia ser, quem ia ser meu preceptor, quem que ia me auxiliar, então ela estava à frente de tudo. Como o João falou, o curso de sistema ele é um pouco relapso, desculpa falar, porque ele não tem comunicação entre o coordenador do curso e o pessoal do NAI. Vou falar a verdade, meu curso atualmente, nesse momento, nem coordenador tem. Eu vou abrir meu coração para vocês. O coordenador está designado pela reitoria da UFAC e é de matemática. Então, assim,
Então, assim, é uma polêmica muito gigante, porque, para vocês terem ideia, o NAI não queria que eu defendesse, não queria que eu me informasse, porque simplesmente o edital do meu assistente não tinha saído. E diferente da Yara, que consegue fazer algumas coisas sozinha, eu não consigo programar. Eu sou aquele cara que eu dou a ideia, mas eu preciso que alguém me auxilie ali com a parte prática. Então, sem esse meu auxiliar, sem o Brunão, eu, eu não ia conseguir. E, e assim, e ela sabe o quanto isso é importante para mim. Eu tô vivendo, eu costumo falar, eu não posso falar agora aqui para vocês, mas eu costumo falar que eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida pessoal e um pesadelo na minha vida acadêmica e profissional, porque eu tenho dois monitores, o Bruno e o Elias, mas que também tem a rotina deles, tem o dia a dia deles e chegou nessa reta final. Eu estou fazendo 5 disciplinas porque eu adiantei, mas os meninos têm 8 disciplinas cada um. Então, para eles é muito pesado dar conta das 8 disciplinas deles e ainda me auxiliar. Tenho que agradecer a minha mãe e a essa pessoa aqui. E ao meu pai que, como a Yara disse, meu pai, ele abre mão da rotina dele, do dia dele, para ficar comigo o dia inteiro na UFAC. Porque a Yara sabe que eu moro na UFAC 24 horas por dia praticamente. Eu chego lá às 6 da manhã, a gente acorda praticamente no mesmo horário, só que ela vai para academia e eu vou para a UFAC. Tem dia que eu não paro nem para almoçar. Ela que quando acorda do sono da tarde, então, me lembra de João, me que já almoçou. Então, assim, eu só tenho que te agradecer. Realmente, eu só tenho que te agradecer o que eu tô vivendo no pesadelo. E essa pessoa que tá me ajudando a superar, porque ela sabe que não é fácil. Ela sabe que eu tô tenso por depender agora do dia, assim, porque eu vou falar a verdade pra você, já era pra eu ter me informado. Se não tivesse ocorrido o imprevisto de um professor aí que eu não vou citar nomes, dele ter me reprovado 2 anos seguidos. Porque eu caí de turma, eu fui pela turma de 2020 por conta dessa situação. E como esse vídeo já tá gigante, eu vou resumir minha história por aqui. Um abraço a todos. E até breve, e dizer que toda essa jornada que nós tivemos, né, tanto eu quanto o João, foi bem desafiadora, mas a gente está aqui para mostrar para vocês que a gente, apesar de todos os desafios, a gente conseguiu vencer, né, com a ajuda dos nossos familiares, amigos, e só dizer que estamos aí firme e E forte. agora a gente vai em busca de novos sonhos, novos projetos. Sim, sim, sim. Tanto eu quanto você. Mas a gente não vai abandonar você porque afinal de contas somos aí 1.218 inscritos, então seria uma família gigante. Sim, A agradecer gente, a cada um de vocês que estiveram com a gente durante esses 2 anos aí. E também dizer mesmo que, a gente fazendo pouco conteúdo, sim, que para quem não viu, tem prova minha aqui na faculdade no canal, tá? sim, Eu pegava prova minha e gerava conteúdo que os professores autorizavam, alguns, né? Porque outros professores querem que eu seja igual a todo mundo, mas enfim, não vem ao caso falar disso agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo isso. e em breve Curtam, compartilham, deixam deixa um seu like, comentário. deixa o comentário E isso, e dão dicas de novos conteúdos que a e gente pode trazer.
por favor, se inscrevam no canal que eu tava olhando o Analytics do YouTube. Menos o canal é assistido por mais de 50% das pessoas que passam pelo YouTube assistindo nosso conteúdo, mas não são inscritos. Como é que pode, galera? Pô, ajuda a gente aí a conseguir aquela plaquinha de 1 milhão do YouTube, plaquinha de 100 mil inscritos aí no YouTube, ajuda a gente aí, que a Sim. gente quer botar no nosso camarinha, aqui no nosso estúdio, que a gente só quer melhorar o nosso conteúdo pra vocês. Isso. Então, assim, vocês nos ajudem também, deixando sugestões de pautas para os próximos vídeos, né? Tudo o que vocês querem ver daqui para frente, depois que o João se formar e a gente tiver aí com novos objetivos, né? E tudo. É. E semana que vem é minhas defesas, então o peso enorme vai ser das costas. Obrigado a todos Um bom e, domingo e até breve. e até uma próxima oportunidade.